Meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 9 horas da noite, aqui pelo www.hdprovideo.tv.br. Outro dia, um visitante de nossa igreja fez uma pergunta muito interessante que eu quero transformar no tema desse programa. Ele me procurou após um culto e perguntou: Pastor Guilherme, o que significa ser um cristão? E antes que eu respondesse, ele complementou dizendo: Eu acho que muita gente que se diz cristão não o é de fato. E eu concordei com ele, porque de fato há uma interpretação muito equivocada sobre o que significa ser um cristão. Hoje nós vamos comentar sobre isso e tentar responder de forma bem objetiva a essa pergunta: o que significa ser um cristão? É bom entender de onde veio a palavra cristão. E para isso, você vai lá para o Novo Testamento, para o livro de Atos, ainda no começo da história do desenvolvimento da igreja, e você perceberá que, pela primeira vez, os cristãos foram chamados por esse nome ali numa transição, quando a igreja sai de Jerusalém e começa a chegar até a região mais predominante dos gentios. Os cristãos receberam esse nome por qual motivo? Cristão, literalmente, significa pequeno Cristo. E eles receberam o nome de cristãos não foi apenas por um título, mas sim pela atitude que tinham. As pessoas perceberam que aquela igreja nascida lá em Jerusalém era composta por um grupo de pessoas diferenciadas. Eles não apenas liam a Bíblia e oravam, mas eles tinham um comportamento diferente. Tanto é que no último verso de Atos 2, você tem uma narrativa interessantíssima, porque a palavra de Deus diz que aqueles irmãos que faziam parte do nascimento da igreja, eles caíram na graça do povo. Isso significa que eles, pelo seu comportamento, pela sua forma de viver, pelo seu vocabulário, pelas suas ideias, pelos seus relacionamentos interpessoais, eles começaram a ganhar simpatia das pessoas. Eles começaram a ser vistos como um grupo diferente. E essa diferença não era negativa, não era ruim, mas era uma diferença maravilhosa. E esse grupo de pessoas vai ser chamado, capítulos depois, de cristãos, pequenos cristos. Aprendemos, só com esse pequeno passeio ao livro de Atos, que ser cristão diz respeito a um tipo de vida, a um estilo, a um comportamento. As pessoas de fora, ao verem um cristão, precisam perceber nele algo diferente. O cristão precisa manifestar uma diferença tal que as pessoas, olhando para ele, dirão: aquela pessoa é diferente. A grande questão é que quando associamos a palavra cristão com a palavra diferente, algumas pessoas têm uma impressão equivocada sobre as diferenças que um cristão precisa ter. Foi associado com o tempo que um cristão é aquele que vai à igreja no domingo, ou é aquele que tem uma Bíblia embaixo do braço quando está andando pela rua,
ou é aquele que se veste de uma forma diferenciada? É certo que os irmãos lá em Atos, quando foram chamados de cristãos, não o foram por essas diferenças. A questão que os tornava diferentes não era exatamente o fato de irem ao templo ou o fato de terem uma Bíblia, coisa que só viria muito tempo depois. Eles foram chamados de cristãos pelo seu modo de encarar a vida, pelo seu relacionamento com Jesus, pela sua forma também de se relacionar com os outros. Você verá que até mesmo os apóstolos, homens de Deus chamados para começar esse trabalho dinâmico da igreja, até eles estavam despidos e desprovidos dessa roupa chamada religiosidade. Eles falavam com autoridade, eles pregavam, eles oravam, eles estavam com as pessoas, mas o que de fato lhes fazia diferentes não era um ofício religioso, mas sim era o tipo de vida que eles tinham em relação aos outros, em relação aos irmãos, os pensamentos relacionados à vida. A primeira característica, portanto, que nos faz cristãos é um comportamento, é uma forma de viver, é um pensamento diferenciado. E qual é essa diferença? A diferença é Jesus. Veremos no próximo bloco que o que nos faz diferentes é o Senhor Jesus Cristo. Aguarde aí e voltamos daqui a alguns instantes. Olá, estamos de volta com o nosso programa Encontro Pessoal, todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, aqui pelo www.hdprovideo.tv.br. Hoje estamos tentando responder a pergunta: o que é ser um cristão? E já vimos que a palavra cristão aparece pela primeira vez na história lá no livro de Atos. Cristão significa pequenos cristos. E quem eram esses pequenos cristos? Eram aquelas pessoas que tinham um comportamento, um estilo de vida diferente. A grande questão é entendermos agora que diferença é essa. E para isso precisamos criar um diálogo entre a palavra cristão e a palavra religioso. Um religioso é uma pessoa que tem práticas chamadas religiosas, práticas relacionadas à fé, a qualquer tipo de fé.
Um religioso pode ser um cristão, mas ele também pode ser adepto de qualquer outra religião. Um religioso acrescenta à sua rotina algumas práticas. Por exemplo, se a sua religião exige algumas orações diárias, aquele religioso acrescentará à sua rotina aquelas orações. Se a sua religião exige ir a um templo uma vez por semana, 2 ou 3 vezes, então aquele religioso vai acrescentar à sua rotina a ida ao templo. A pessoa religiosa, ela acrescenta práticas religiosas à sua rotina de vida. Um cristão não é apenas um religioso. Ele não deixa de ser religioso porque o cristianismo é uma religião. Mas um cristão é muito mais do que um religioso. Porque o cristão, ele não apenas acrescenta práticas religiosas à vida. Um cristão é transformado por Jesus Cristo. É isso que faz dele um cristão. E é bom entendermos que essa transformação é completa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos lá de Corinto, ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em outras versões nós temos a frase: se alguém está em Cristo, nova criação é. O cristão é criado de novo a partir da sua entrega de vida a Jesus Cristo. Há uma transformação em sua vida. O cristão é aquele que foi perdoado pelo Senhor Jesus, teve os seus pecados totalmente apagados e agora ele vive em novidade de vida, que é uma outra expressão usada pelo apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios e também no livro de Filipenses. Ora, a grande diferença que os cristãos têm, portanto, não é a diferença religiosa, mas sim é a diferença da transformação. Os cristãos são aqueles que, tendo um relacionamento com Jesus, foram transformados pelo Senhor Jesus. Você é um cristão? Então você tem uma experiência com Jesus. Você tem uma história com Jesus. Você tem um relacionamento com Jesus. Ir à igreja não te faz um cristão. Ter práticas religiosas não te fazem um cristão. O que te faz um cristão é Jesus. Mas, como as pessoas confundiram cristão com religioso, nós chamamos algumas pessoas de cristãs quando, na verdade, não são cristãs. Elas até vão à igreja, mas não são transformadas por Jesus. Elas não experimentaram essa diferença fantástica que Jesus faz na vida. O cristão é aquele que foi transformado por Jesus. E sendo transformado por Jesus, o cristão tem prazer de fazer algumas coisas, como, por exemplo, ir a cultos no prédio onde a igreja se reúne e que chamamos de templo. O cristão, ele acrescenta práticas prazerosas para o seu relacionamento com Jesus. Mas a essência do cristão não é ir a cultos, mas sim ser transformado por Jesus Cristo. Wesley, um famoso evangelista já de alguns séculos passados, dizia que o cristão é aquele que tem Cristo e, por ter Cristo, ele então fará aquilo que Cristo deseja que ele faça. Se levarmos em consideração esse pensamento de Wesley, então
nós diremos que o que faz de um cristão cristão é básica e unicamente o seu relacionamento com Jesus. A diferença do cristão é essa. Ele tem Jesus, é transformado por Jesus e acrescenta algumas rotinas à sua vida, não por religiosidade, mas sim por causa da sua transformação. No último bloco, vamos comentar um pouquinho mais sobre essa transformação que Jesus Cristo nos faz e que nos faz ser chamados de cristãos. Aguarde aí, voltamos daqui a alguns instantes. A HD Pro Video é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais. Videoclipes. Vídeos de palestras. Videoaulas. Vídeos comerciais. Fotos de eventos empresariais. Fotos de promoções. Enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Olá, estamos de volta no nosso programa Encontro Pessoal, todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, aqui pelo www.hdprovideo.tv.br. E se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, mande para nós, será uma grande alegria interagir com você. Hoje estamos falando sobre o que é ser um cristão. E vimos que ser um cristão tem a ver com uma vida diferente, com um comportamento diferente, com ideias diferentes, com relacionamentos diferentes. E essa diferença não está em trazer práticas religiosas, mas sim em experimentar uma transformação através de Jesus. Ser cristão é ser de Jesus Cristo. E nesse último bloco, quero falar um pouquinho mais sobre essa diferença que os cristãos têm. De vez em quando eu ouço a seguinte frase: olha, para ser cristão igual o fulano de tal, eu prefiro não ser. E eu sempre respondo a alguém que me diz tais coisas o seguinte: veja se aquela pessoa é de fato um cristão. Porque talvez ela não seja. Talvez seja uma religiosa cristã, mas não uma pessoa cristã de fato. Há muita gente que está dentro de igrejas cristãs, mas não são cristãos. São apenas religiosos. Escolheram a igreja cristã porque gostaram,
Talvez gostaram do grupo social formado por aquela igreja, talvez tenham gostado dos ritos daquela igreja, porque toda igreja tem algum rito, tem alguma liturgia, tem alguma forma de fazer as coisas. Talvez tenha gostado da igreja pelo formato do prédio, enfim, há pessoas que estão na igreja, mas que não são cristãs. Isso sem falar naquelas que estão na igreja para agradar o pai, a mãe, o marido, o filho, os amigos. Há muita gente dentro das igrejas cristãs que são meros religiosos, não são cristãs. E o que acontece com o mero religioso é que numa hora em que apenas a presença de Jesus lhe dará condições para agir de uma forma diferente, ele não consegue mostrar a diferença que um cristão precisa ter. Ele não é cristão, ele é apenas um religioso. Então, na hora em que apenas com Jesus nós conseguiremos ter a reação certa, ou dar a resposta certa, ou ter uma mudança de comportamento, naquela hora crucial, o que percebemos? Aquela pessoa age como qualquer outra age. Ela não tem a presença de Jesus em sua vida. Que triste! Como é triste perceber que há pessoas que muitas vezes desonram o nome cristão porque se dizem cristãs, mas na verdade não são. Esse é um problema que acompanha a história do cristianismo. Não é um problema novo. Se você ler o livro de Atos, verá que temos ali menção de várias pessoas que estavam perto dos cristãos, mas não eram cristãs. Há inclusive personagens como Simão, que você pode ler, que queria ter os privilégios de um cristão sem ser cristão. Há tantas pessoas que estão dentro de igrejas cristãs, mas nunca viveram o verdadeiro cristianismo. Porque cristianismo não é apenas ir domingo na igreja. Não é apenas ter uma Bíblia em casa. Não é apenas, diante da refeição, dizer muito obrigado, Deus. Ser cristão é muito mais do que isso, porque ser um cristão é ter a marca transformadora de Jesus, é experimentar o perdão que Jesus dá, é ter a alegria do Espírito Santo, é ter a paz só encontrada através de Jesus. Por isso, meu amigo, se você é um desses que diz que prefere não ser cristão do que ser cristão parecido com alguns que você conhece, o que eu te digo é: cuidado para não julgar todos os cristãos por causa de alguns que, na verdade, nem são cristãos. O cristão é aquele que pertence a Jesus. Você pertence a Jesus? Você teve uma experiência com Jesus? Você abriu o seu coração a Jesus? Você foi transformado por Jesus? Porque se foi transformado, então você é um cristão. Se a sua vida traz essa novidade que só Jesus Cristo pode dar, então você é um cristão. Mas se você só vai à igreja, nada mais do que isso, você é apenas um religioso. E Jesus não morreu na cruz para fundar uma religião. Ele morreu na cruz e ressuscitou para salvar vidas, transformá-las e prepará-las para o dia maravilhoso, quando apenas os que são de Jesus se encontrarão com Ele lá na eternidade. Eu espero que você seja um cristão e não apenas mais um dos milhares
e milhares de religiosos que se autodenominam cristãos, mas que nunca conheceram a Jesus. Espero que você tenha dias abençoados e felizes. Até o nosso próximo programa, sempre nesse dia e hora. Segundas-feiras, 9 horas da noite, no www.hdprovideo.tv.br. Um forte abraço e fique com Deus.